O baque da picareta contra a pedra soou oco, ecoando pela vastidão do sertão. Benedito, com as mãos calejadas apertando o cabo de madeira, fez uma pausa. O suor misturado à poeira marcando seu rosto curtido pelo sol. A cova estava quase no ponto, talvez 2 metros, um pouco mais. Funda o bastante para o que ele tinha em mente. O vento sussurrava através da vegetação rasteira, trazendo consigo o cheiro da chuva que se aproximava. Benedito escolhera aquele lugar a dedo, longe da estrada principal, onde nenhum tropeiro esbarraria no que ele estava prestes a fazer. Seu burro, amarrado por perto, agitava as orelhas inquieto, como se pressentisse a sombria determinação do seu dono. A febre o consumia havia 3 dias e a tosse trazia cada vez mais sangue. Já tinha visto gente demais definhar numa morte lenta e dolorosa para saber o que o esperava. Melhor acabar com isso por conta própria, com a dignidade intacta, do que virar bicho do mato agonizando. Mas, quando Benedito levantou a picareta para o que acreditava ser seu último golpe contra a terra, uma vozinha cortou o silêncio do sertão como faca quente na manteiga. "Seu moço, tá fazendo o quê?" Mas o que aconteceu em seguida silenciaria todo o sertão e mudaria para sempre a vida de 5 crianças. 3 dias antes, Benedito era apenas mais um retirante seguindo a boiada rumo ao sul, através da Bahia. Aos 52 anos, já tinha vivido mais do que a maioria dos homens do seu ramo, levando consigo apenas seu burro, seu rifle e o peso de 30 anos passados de cidade em cidade, nunca ficando tempo suficiente para chamar algum lugar de lar. A febre começara como um murmúrio de fraqueza nos seus ossos, nada além das dores costumeiras de dormir sob as estrelas e trilhar caminhos difíceis. Mas no segundo dia, quando os acessos de tosse começaram a trazer manchas de sangue, Benedito soube que seu tempo estava se esgotando. Tinha visto gente demais morrer de maleta para não reconhecer os sinais. Naquela manhã, tomara sua decisão. Melhor encarar a morte como viver a vida, sozinho, por conta própria, sem sobrecarregar ninguém com a chatice de morrer. O sertão se estendia infinitamente em todas as direções, oferecendo lugar perfeito para um homem sumir sem deixar rastro. Já estava cavando havia quase 1 hora, quando as crianças surgiram como miragens tremendo sobre o calor. 5 ao todo, com idades entre talvez 6 e 12 anos, as roupas esfarrapadas e os rostos chupados pela fome. O mais velho, um menino de olhos escuros e sérios, deu um passo à frente, enquanto os outros ficaram para trás como passarinhos assustados. "Por favor, seu moço", disse o menino, a voz firme apesar do medo evidente. "A gente não come há 2 dias. O senhor tem alguma comida para dar?" Benedito se apoiou na picareta, analisando o grupo maltrapilho. 3 meninos e 2 meninas, todos eles carregando as marcas inconfundíveis do abandono. Olhos que tinham visto coisas demais, ombros que carregavam fardos pesados demais para suas idades. A mais nova, uma menina que não devia ter mais de 6 anos, agarrava uma boneca de pano rasgada contra o peito. "Cadê os pais de vocês?" perguntou Benedito, embora já suspeitasse da resposta. "Mortos", respondeu o menino mais velho simplesmente. "A seca levou eles mês passado. A gente tá andando desde então, tentando chegar na casa da nossa tia em Feira de Santana." Benedito sentiu algo se agitar no seu peito, uma emoção que tinha enterrado tão fundo que havia esquecido que existia. Aquelas crianças estavam enfrentando o mesmo destino cruel que ele havia escolhido para si. Só que elas estavam lutando para viver, enquanto ele se preparava para se entregar. Mas sua bondade logo atrairia algo muito maior do que gratidão. A decisão veio sem que ele pensasse. Benedito largou a picareta e caminhou até seu burro, tirando carne seca e biscoito de polvilho das suas sacolas. As crianças se atiraram na comida com gratidão desesperada, e enquanto as observava comer, algo fundamental mudou dentro do vaqueiro moribundo. "Quantos quilômetros até Feira de Santana?" perguntou ao menino mais velho. "Talvez 80 quilômetros", veio a resposta através de uma boca cheia de carne seca. Benedito estudou a vasta extensão do sertão se estendendo até o horizonte.
80 quilômetros através de um território perigoso, com cangaceiros e animais selvagens conhecidos por patrulhar aquelas terras. 5 crianças sozinhas não chegariam a 10 quilômetros antes de cair presa dos incontáveis perigos que espreitavam naquela natureza implacável. "Eu levo vocês até lá", ouviu a si mesmo dizer, as palavras surpreendendo-o tanto quanto as crianças. Os olhos do menino mais velho se arregalaram. "O senhor faria isso por nós?" "Não tenho nada melhor para fazer", respondeu Benedito grosseiramente. Embora ambos soubessem que era muito mais do que simples caridade motivando sua decisão. Enquanto as crianças juntavam seus poucos pertences, Benedito enchia a cova que estava cavando, cada pá de terra enterrando não apenas um túmulo, mas a rendição que ele estava pronto para abraçar. A febre ainda queimava nas suas veias e a tosse ainda trazia sangue, mas algo mais brilhava agora, um propósito que ele não sentia há décadas. Viajaram devagar, acomodando as pernas curtas e os espíritos cansados dos seus jovens protegidos. Benedito dividia sua água generosamente, racionava sua comida com cuidado e se viu contando histórias ao redor da fogueira noturna. Contos de vaquejadas e cidades do interior, de homens honestos e cangaceiros perigosos, de um mundo que aquelas crianças precisariam entender se quisessem sobreviver nele. No segundo dia, enquanto alcançavam um pequeno morro, Benedito avistou nuvens de poeira no horizonte. Seus olhos experientes rapidamente identificaram a fonte. Uma volante da polícia, movendo-se rápido e indo direto em direção a eles. E naquele silêncio, a própria terra pareceu prender a respiração. Os policiais chegaram como um trovão através da planície, seus uniformes caqui contrastando com a paisagem marrom. O sargento Quirino, um homem de cara amarrada, com olhos frios e escuros, puxou as rédeas do seu cavalo diretamente em frente a Benedito, enquanto seus homens formavam um semicírculo ao redor do pequeno grupo. "Você é Benedito?", o sargento perguntou, sua mão descansando significativamente no coldre. "Sou eu. Está preso por rapto de 5 crianças do povoado de Remanso." A acusação atingiu Benedito como um golpe físico. Atrás do sargento, ele podia ver os acusadores, 3 moradores da cidade bem vestidos que tinham vindo com a volante, seus rostos marcados com raiva justa e certeza da culpa de Benedito. "É ele", declarou um homem corpulento num terno de linho. "Seu Zé Cambista viu ele levando aquelas crianças para longe da cidade há 3 dias. A gente está rastreando ele desde então." Benedito sentiu o peso familiar do julgamento se instalando sobre ele. O mesmo julgamento que o havia seguido de cidade em cidade. A suposição de que um homem sem raízes, sem família, sem laços com a sociedade respeitável, só podia estar tramando alguma coisa. "Essas crianças perderam os pais pra seca", disse Benedito calmamente. "Tô levando eles para casa da tia deles, em Feira de Santana." "Que história conveniente", zombou o terceiro acusador, uma mulher de traços duros e olhos amargos. "Que homem decente viaja sozinho com crianças roubadas. Você não passa de um vagabundo e um criminoso." As crianças se apertaram perto de Benedito, o medo evidente nos seus jovens rostos. A menina mais nova, Terezinha, ainda agarrava sua boneca de pano rasgada enquanto lágrimas começavam a escorrer pelas suas bochechas. "Por favor, não leva a gente para longe dele", implorou o menino mais velho, sua voz embargada. "Ele é o único que ajudou a gente, ele é o único que se importou." Mas a expressão do sargento Quirino permaneceu impassível. "Afastem-se das crianças, Benedito. Você vai voltar para Remanso para responder pelas acusações." Benedito olhou para os 5 rostos jovens olhando para ele com esperança desesperada e sentiu algo se cristalizar no seu peito. A bondade podia custar sua vida, mas a crueldade já teria matado sua alma. "Eu não vou a lugar nenhum sem prova de que fiz algo errado", disse ele em voz baixa. Os olhos do sargento se estreitaram. "A prova tá bem aí. 5 crianças desaparecidas e um vagabundo sem explicação para os seus atos." "Na verdade", disse uma vozinha que cortou a tensão como uma navalha, "a gente tem prova."
Terezinha, a mais nova do grupo, deu um passo à frente, com sua boneca de pano agarrada contra o peito. Com movimentos cuidadosos e deliberados, ela enfiou a mão num bolso escondido no vestido gasto da boneca Gasto e tirou algo que fez a certeza do sargento Quirino desmoronar como poeira ao vento. Era uma fotografia, desbotada e amassada, mas inequivocamente nítida. A imagem mostrava todas as 5 crianças em pé com uma mulher em frente a uma casa de taipa simples. No verso, escrito com uma letra feminina cuidadosa, estavam as palavras: "Minha querida irmã Filomena, se alguma coisa me acontecer, por favor, cuide dos meus filhos. Sua irmã, que te ama, Margarida. Feira de Santana, Bahia." "Nossa mãe deu isso pra gente antes de morrer", disse Terezinha, sua voz firme apesar das lágrimas. "Ela disse para mostrar pra tia Filomena quando a gente encontrasse ela." A fotografia passou de mão em mão entre os policiais e os moradores da cidade, cada pessoa a estudando com crescente constrangimento. A evidência era irrefutável. Aquelas eram de fato crianças órfãos procurando pela sua única família restante. E Benedito era exatamente o que alegava ser: um homem bom ajudando aqueles que não tinham para onde ir. O sargento Quirino pigarreou desconfortavelmente. Isso muda as coisas consideravelmente." "Com certeza", disse seu Zé Cambista, o homem que havia visto Benedito com as crianças pela primeira vez. Seu rosto tinha ficado pálido de vergonha. "Eu vi ele com os pequenos e imaginei o pior. Nunca pensei em fazer perguntas ou ouvir explicações. Eu só vi um estranho e imaginei." Suas palavras foram sumindo, mas todos entenderam. Eles tinham visto um estranho e imaginado o pior. A mulher de traços duros deu um passo à frente, sua hostilidade anterior substituída por algo que se aproximava da humildade. "Seu Benedito, eu lhe devo um pedido de desculpas. Todos nós devemos. Na nossa pressa de proteger essas crianças, quase condenamos o próprio homem que estava realmente protegendo elas." Benedito assentiu uma vez, aceitando o pedido de desculpas sem comentar. A febre ainda queimava nas suas veias e ele podia sentir o peso da sua doença pressionando-o. Mas algo mais brilhava agora: a certeza de que havia escolhido corretamente, que seu ato final neste mundo seria de misericórdia em vez de rendição. O sargento Quirino desmontou e se aproximou de Benedito com respeito recém-descoberto. "Seu Benedito, eu gostaria de oferecer ao senhor e a essas crianças uma escolta até Feira de Santana. É o mínimo que podemos fazer depois do mal-entendido." "Seremos gratos pela companhia", respondeu Benedito. Enquanto o grupo se preparava para retomar sua jornada, Terezinha puxou a manga de Benedito. Quando ele se ajoelhou à sua altura, ela pressionou a preciosa fotografia nas suas mãos calejadas. "O senhor fica com isso", sussurrou ela. "Mamãe sempre disse que as fotografias capturam os bons momentos. E esse é um bom momento, não é?" Benedito olhou para a imagem, para 5 rostos jovens que logo encontrariam segurança e amor, para a prova de que a bondade era recompensada em vez de punida. "Sim, pequena", disse ele suavemente. "Esse é um momento muito bom. Mas esse era apenas o começo de um laço que desafiaria gerações e provasse que, às vezes, os heróis mais improváveis surgem dos lugares mais inesperados." 2 dias depois, chegaram à Feira de Santana, enquanto o sol pintava o céu em tons de dourado e carmesim. Tia Filomena, avisada por telégrafo da sua chegada, esperava na plataforma da pequena estação de trem, com lágrimas escorrendo pelo rosto e braços abertos para receber os filhos da sua irmã. O reencontro foi tudo o que Benedito esperava que fosse. Alegria misturada à tristeza, alívio temperado pelo luto, mas, em última análise, dominado pelo amor triunfante sobre a perda. Enquanto observava as 5 crianças desaparecerem nos abraços da tia, Benedito sentiu uma paz profunda se instalar sobre seu corpo atormentado pela febre. Seu trabalho estava feito. Ele havia escolhido a compaixão em vez da rendição, o serviço em vez do egoísmo, e ao fazê-lo, descobriu que o capítulo final de uma vida podia ser o mais significativo. O sargento Quirino se aproximou enquanto Benedito se preparava para montar no seu burro. "Para onde vai agora, seu Benedito?"
Benedito olhou para o vasto sertão se estendendo infinitamente até o horizonte, depois de volta para o brilho quente da luz da lamparina nas janelas da casa de tia Filomena, onde 5 crianças estavam começando novas vidas cheias de esperança. "Para onde a estrada levar?", disse ele simplesmente, como sempre. Mas, enquanto cavalgava para o crepúsculo que se aproximava, Benedito carregava consigo algo que nunca havia possuído antes: a certeza de que ele havia importado, que sua vida havia contado para algo mais do que mera sobrevivência. A febre ainda queimava e a tosse ainda trazia sangue, mas seu coração estava mais leve do que estivera em décadas. Às vezes, a maior vitória não é vencer a morte, mas escolher como viver diante dela. Às vezes, a misericórdia é a mais alta forma de coragem. E às vezes, quando pensamos que estamos salvando os outros, descobrimos que eles estavam nos salvando o tempo todo. Você teria arriscado tudo por 5 crianças abandonadas? Você teria escolhido a compaixão em vez da autopreservação quando seu próprio tempo estava se esgotando? O vento do sertão carrega muitas histórias, mas as que perduram são aquelas em que pessoas comuns escolhem uma bondade extraordinária diante de dificuldades impossíveis. Assine para ver mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá. Valeu demais por assistir!